Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, ler os evangelhos, estar na presença de sua palavra, conhecendo os seus ensinos. Vamos meditar alguns minutos sobre o evangelho, no caso, o evangelho de João, escrito por João, no capítulo 9. Vamos meditar, vamos aprender, amém? Amém. João 9, do 26 ao 41. Então lhe perguntaram: o que lhes fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu o que haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu o que haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém. Então a Noemi leu um trecho do capítulo 9. O capítulo 9 do Evangelho de João trata de um cego de nascença. Quando Jesus cura esse cego de nascença, ele faz lodo, passa nos olhos do cego. Para nós, Jesus fez novos olhos para esse cego, ele fez do lodo, não é? E esse cego de nascença volta a ver. Isso causa grande tumulto, não é? E os fariseus, os sacerdotes da época, os religiosos, chamam esse homem para que lhe diga como Jesus o havia curado. E não se conformam com essa cura e chamam os pais desse homem. E os pais desse homem dizem assim: bom, nós sabemos que nosso filho nasceu cego, mas como ele vê agora, não sabemos. E pela segunda vez, os religiosos, de coração duro, chamam novamente esse homem que agora tinha sido abençoado com a visão, com os seus olhos, que Jesus o havia curado, e perguntam a ele: mas como ele curou vocês? O homem disse: eu já disse, já expliquei como ele me curou.
vocês querem ser discípulos? E os religiosos ficam bravos porque eles se sentem superiores àqueles homens, superiores a todos. Eles dizem: discípulos dele és tu, é você. Nós somos discípulos de Moisés. Aí o homem dá uma lição, esse cego, que era um homem do povo, dá uma lição aos religiosos, que é uma lição profunda. O cego diz assim: nós sabemos que Deus não atende aqueles que pecam, têm uma vida afastada deles. Mas aqueles que têm uma vida reta na presença de Deus, Deus atende às suas orações. Se esse homem não fosse um homem de Deus, um homem reto, ele jamais poderia ter sido atendido por Deus e jamais poderia ter me curado. A minha cura, o cego diz, vem de Deus, não é? E essa lição de moral aos fariseus, aos religiosos da época, deixam que eles fiquem exaltados, eles se sintam ofendidos. Eles dizem assim: você nasceu em pecado e quer ensinar a nós que somos os tais, não é? Que seguimos a lei de Moisés. E expulsam o que havia sido curado da sinagoga. Jesus, sabendo que aquele homem que havia sido curado, ele foi expulso da sinagoga, e Jesus vem e diz assim: você crê no Filho do Homem? Você crê no Messias? E o homem nem sabia que Jesus era o Messias, o Filho do Homem, o prometido para a salvação, e ele fica sabendo que Jesus, e crê e ainda adora Jesus. Tem uma adoração para com Jesus. E Jesus dá uma declaração importantíssima para nós. Jesus diz assim: eu vim ao mundo para julgamento, para aqueles que são cegos possam ver, e os que pensam que veem se tornem cegos. E alguns fariseus, alguns religiosos que veem Jesus falar aquilo, que estavam perto de Jesus, espantados, perguntam assim: nós também somos cegos? E Jesus diz assim: como vocês? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem, vocês pensam que veem, o vosso pecado permanece. E essa é a lição do capítulo 9 do Evangelho de João. São várias lições aí nesse texto, mas o que nos chama a atenção é a afirmação de Jesus, não é? Do julgamento. Porque o texto começa com a cura física de um homem cego. O homem está cego, tem aquela cura física, ele volta a ver. Mas quando Jesus fala já do julgamento, ele está se referindo à cegueira espiritual. A cegueira daqueles que pensam que conhecem a Deus, que pensam que vivem sabendo as coisas de Deus, e com arrogância e com orgulho não sabem como deveriam saber. E pressupondo no seu próprio orgulho que estão agradando a Deus, eles pensam que veem, mas não veem. Eles pensam que têm uma visão espiritual, que conhecem a Deus, mas eles não têm essa visão espiritual. Eles não conhecem a Deus. E aí que Jesus diz que Jesus vem para julgamento, para aqueles que realmente ignoram a Deus espiritualmente, são inocentes, não sabem que têm uma vida que não agrada a Deus e são cegos espirituais. Essas pessoas que não têm orgulho, que não se sentem superiores às outras por terem uma religião ou outra, essas pessoas possam ver a Deus e serem salvas, e possam ver a Deus. E aquelas que por um motivo religioso ou qualquer outro motivo se sentem superiores às outras e acham que veem, essas pessoas se tornem cegos porque o orgulho, às vezes a justiça própria e a sua própria arrogância não deixam que eles aprendam o Evangelho. Eles têm uma visão real espiritual. Então, é muito importante para nós que possamos entender o seguinte: todos nós, de uma certa forma, estamos aprendendo a ver as coisas espirituais. As coisas de Deus, as lições de Deus são espirituais, não é? Nós estamos aprendendo. Muitas coisas desconhecemos, não sabemos tudo.
Precisamos aprender, estar na presença de Jesus, ser humildes na presença de Deus, não acharmos que temos justiça própria, que somos merecedores disso ou daquilo. Por quê? Porque nós desconhecemos muitas coisas, nós não vemos ainda. Mas com humildade, em confiança em Deus e pegando na mão de Jesus, vamos aprender muita coisa e vamos ver, porque Deus nos abençoará. Mas aquele orgulhoso que acha que a sua justiça própria, a sua religião, não é melhor do que a outra, que ele é justo, que ele sabe tudo, esse pode ser que nunca veja as coisas de Deus, porque o seu orgulho, a sua falsa segurança, não deixará com que ele encontre as coisas de Deus, não deixará que ele conheça realmente Jesus, o seu amor, a sua bondade, porque espiritualmente ele está cego, cego pelo orgulho, cego pela religião. Então é muito importante que nós possamos ter essa visão espiritual, não confiarmos na nossa religião, não confiarmos no nosso conhecimento, na nossa justiça própria, não confiamos, mas temos a humildade de, na presença de Deus, aprender de Jesus. Todos os dias procurar viver o Evangelho, estar na presença de Jesus, agradar a Deus, porque Deus atende às orações daqueles que procuram viver uma vida correta conforme Jesus ensinou, para que possamos ter a paz, o amor de Deus em nossas vidas e possamos ver espiritualmente. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas e vamos cada dia mais aprender na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela sua palavra, por esse tempo. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sempre abra nossos olhos espirituais para que possamos entender e praticar a sua palavra, Senhor. Que nós não tenhamos um coração endurecido, às vezes até por religião, por achar que somos melhores que os outros, por coisas orgulhosas, que nós possamos ter um coração humilde como o de Jesus. Amém. Agradecemos por todas as bênçãos, pedimos que abençoe cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, o familiar dessa pessoa, todas as pessoas que pediram oração. Muito obrigada por tudo, pedimos que o Senhor abençoe esse canal, para que mais pessoas possam assistir e ser edificadas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.